Olá, seu Kenison. Boa noite. Como eu tinha dito, não foi possível falar mais cedo com o senhor, porque eu estava vindo de uma viagem que eu fui à Redenção, levar meus filhos para fazer o passaporte deles, né? Porque, inclusivamente, por causa disso tudo, a gente chegou numa conclusão que não dá para ficar aqui, né? Meus filhos estão tendo acompanhamento com psicólogo, né? Eles e eu, mas tá difícil, tá difícil. Minha filha de 13 anos tá assustada. Meu filho de 5 anos, que fez 5 anos depois que o pai morreu, está extremamente assustado, né? Minha filha já não confia em ninguém, tipo assim, a casa, a gente já não consegue viver na casa, né? Porque pelo fato da tragédia que aconteceu lá, né? A gente entra lá, mas fica pouco tempo na casa. Vai chegando assim o final do dia, a gente tem que arranjar maneira de sair lá, a gente vai ficando tenso, o coração vai acelerando, minha filha vai ficando tensa. É uma situação tão complicada que a gente, desde que aconteceu, a gente não temos mais vida, né? Não conseguimos estar na casa, está sempre com mochila nas costas, né? Então é sempre muito difícil. E aí a gente, claro que não dá para ficar aqui desse jeito, né? Vamos embora, né? É muita dor, muita revolta, né? Porque foi um estrago tão brutal que ele fez na nossa vida que só é que às vezes nem palavra tem para descrever o estrago que ele fez nas nossas vidas, né? Então, tipo assim, meu marido é uma pessoa tranquila, né? Não fazia mal a ninguém, né? Então, cara, nos pegou totalmente ali, sabe, indefeso, completamente. Né? Então, naquela noite é, de sábado, era 00:40, quando fomos dormir. Então, meu marido tinha hábito de verificar, fechar tudo, as portas, janela, e antes da gente, né, dormir. Então, era o quarto dia que a gente estava ocupando a parte de cima da casa, né? Tínhamos feito acabamento de gesso, parede, e aí a gente estava ansioso para poder ir lá para cima, e era o quarto dia que a gente estava ocupando a parte de cima. Aí meu marido falava assim, quando falava assim para mim, assim, amor, quando é, a gente estiver ocupando a parte de cima, lá é tão ventilado, tão fresquinho, que a gente pode dormir até com a janela ligeiramente aberta, para entrar ventilação, nem precisa de ventilador nem ar-condicionado, porque aquilo realmente que a casa é muito fresquinha. E assim foi, né? E quando fomos para a cama, eu lembro como se fosse hoje. Olhei a hora da gente estar deitando, porque naquele dia, no domingo, a gente tinha coisa para fazer, e aí a gente estava mexendo com organização de mudança para a parte de cima. Meu marido, nós tínhamos umas árvores de fruto para plantar e umas coisas de casa para fazer, né? E aí, é, naquele dia não chegamos a trabalhar porque tinha faltado energia. A energia chegou, era mais ou menos umas 7:30. E aí nós estávamos cansados, mexer com mudança, e naquele dia nós não abrimos a casa não, né? E aí a- quando acordei com mais o meu marido, já para ir por volta de 1:40 a 2 da manhã, com um assassino já esfaqueando meu marido. Meu marido já se debatendo na cama, e aí meu marido começou a se debater na cama, e foi aí que eu acordei, que ele começou a esfaquear o meu marido, né? Já dentro de casa, já em cima do meu marido, esfaqueando ele mesmo, na cama. E aí o nosso quarto tinha luz que vinha, que a janela, aquela janela rasgada, aquela janela larga de vidro, né? Então ela entrava muita claridade da rua, dos postes da rua lá para dentro, né? Que ainda não tinha cortina ainda.
E quando eu olhei, quando eu acordei assim, de repente, que vi o barulho do meu marido se debatendo na cama, que eu olhei, ele com a faca já em punho, assim, esfaqueando meu marido. Via perfeitamente que era ele. E eu muito assustada, me sentei na cama e falei assim, Vitor, pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo conosco, Vitor? O que está acontecendo? E ele só deu meia volta na cama, a partir daí, e já veio ter comigo, já me esfaqueando também. E lutei muito com ele. Então foi a pior filme de terror que possa imaginar que é uma pessoa possa viver, nesse caso, em vida real, né? Que isso nunca vai sair da cabeça. Eu não, até hoje, nem eu nem meus filhos, a gente não consegue dormir direito. Eu não durmo. Porque sempre quando eu deito na cama, eu tô imaginando aquele desgraçado do assassino em cima da gente esfaqueando, sabe? Então, foi muito aterrorizante, muito. E eu sei que apanhei, foi 12 facadas que eu tive. E o cara, lutei muito com ele ainda. E aí meu marido, no momento que ele me apanhou, eu saí tentando fugir dele para ir ter com os meus filhos, ele me apanhou e foi me esfaqueando e me dando socos e esfaqueando. E eu lutei com ele, sei que eu caí no chão e ele em cima de mim com a faca. E aí meu marido, entretanto, meu marido acho que ainda tentou se levantar, tentou reagir, mas não conseguiu porque já estava muito ferido, e precisamente no pescoço e cara e tudo, né? Aí ele sentou nos pés da cama, que eu me lembro, e porque eu estava lutando com ele e eu olhava e eu via o vulto do meu marido, né? Porque não estava escuro que você não conseguia ver, né? Você via perfeitamente tudo lá dentro. E aí ele viu que meu marido não tinha morrido, meu marido estava agonizando. Meu marido despejava muito sangue, parecia que tinha uma garrafa de 2 litros de água despejando para o chão. E assim era meu marido jorrando sangue. Meu marido estava sentado numa posição da cama, assim, meio inclinado para frente, assim, tipo assim, tipo assim, sufocado, assim, sufocando, mas assim, sentado nos pés da cama, mas inclinado para frente. E aí, meu marido tava naquela hora estava perdendo muito sangue, estava parecendo que tinha uma torneira aberta. E aí, meu marido estava agonizando e ele já em cima de mim na sala, me esfaqueando. E ele só percebeu que meu marido ainda estava, né, ainda estava vivo. Ele me abandonou naquele momento e voltou para acabar de matar o meu marido. E foi naquele momento que eu consegui fugir dele e descer as escadas, mas aí eu já estava já toda esfaqueada e aí já não sentia minhas pernas, já estava vendo tudo turvo, minhas vistas escurecendo, eu já estava sentindo fraqueza, suando frio. E aí eu sei que quando eu cheguei na parte de baixo lá da casa, eu lembrei-me que fiquei assim meio atordoada, mas aí de repente, né, porque não tinha a chave, meu marido tinha hábito de levar a chave lá para cima, para a mesa de cabeceira dele. E aí quando eu cheguei lá embaixo, eu fiquei, como é que eu vou sair, como é que eu vou pedir socorro, como é que eu vou fazer? Entretanto, a minha filha de 13 anos já estava chorando para um canto e para o outro, e procurando esconder o meu filho de 5 anos, que também estava chorando. E aí ela não sabia ligar para todo mundo, ligava e ninguém atendia. E eu lembro, e aí eu falei assim, pronto, ele vai fazer o serviço com todo mundo lá em cima e vem atrás de mim acabar de fazer o serviço. E eu saí gritando desesperada quando eu consegui sair para fora da casa. Abri a janela da parte de baixo da casa, é uma patilha, né? É um janelão de correr, vidro, aquela porta de vidro de correr. E aí eu abri e saí correndo em volta da casa chamando minha mãe, mas uns gritos assim de terror, assustado. E aí, claro, mas óbvio que ninguém ali naquela hora ia me ouvir. E o portão estava trancado, eu não tinha como ir para a rua. E eu somente na ele vai vir atrás de mim, vai acabar de fazer o serviço. E ali acho que ele já percebeu. E ali eu já estava ouvindo os gritos da minha filha, da Maria Antônia, lá em cima já. Ele já estava em cima da Maria Antônia, procurando também esfaquear ela também, né? Que também chegou a esfaquear também ela, né? Só que, e quando, acho que ele foi aí que acho que ele imaginou que eu tinha conseguido salvar, fugir dele, pedir socorro, e aí ele, naquele momento,
ele, acho que minha filha conta que ele foi, mirou assim para dar uma facada nela assim no peito, e aí a faca, minha filha desviou dele, e a faca parece que pegou no portal da porta, uma coisa assim, entortou a faca, e aí acho que ele ouviu meus gritos lá embaixo, e você percebeu que, imaginou ele que eu tinha conseguido fugir para a rua pedir socorro, e aí ele abandonou a cena do crime e fugiu, e eu estava escondida, não estava escondida, eu estava cá fora, no quintal, só imaginando assim, eu não tenho para onde ir, eu tava ali quase já a desmaiar, né? Eu até me lembrando assim que de socorro médico, procurando respirar e expirar para mim não desmaiar. E aí, naquele momento que eu saí, gritei em volta da casa, saí correndo, gritando em volta da casa, pedindo que grito assustador, e aí ele abandonou lá a minha filha, né? A cena do crime. E aí eu tava cá fora e a janela lá em casa, tudo janelas de vidro, e não tinha cortina, né? E eu vi o vulto dele, ele correr, descer a escada e o vulto dele passar no corredor do piso de baixo e abriu a porta, uma porta que a gente tem que dá acesso no fundo do quintal e pulou o muro da casa dele outra vez, né? Então, foi triste, muito triste, muito, 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 muito triste. Aí eu voltei novamente lá à cena do crime, já, mas muito mal mesmo, e ainda encontrei meu marido ainda com vida. E eu falei assim, amor, calma, que nossa filha está pedindo ajuda, que vamos sair dessa. E ele falou assim, amor, ele acabou com minha vida, infelizmente eu não vou sair vivo mais não. E aí a partir dali acho que deu mais eu saí mais do quarto em direção à sala para ver a minha filha e o meu filho e falar para eles assim, olha, se ainda cheguei assim a falar para minha filha, ó filha, se a mãe e o pai morrer, porque eu vi que nós estávamos muito mal, minha filha não abandona seu irmão, fica sempre do lado dele, é, é, fica firme do lado dele, cuida dele, Deus vai cuidar de vocês. E aí eu não vi mais nada. E aí eu sei que aí a partir dali eu caí. E, e então foi muito difícil mesmo. E minha filha, entretanto, ela partou de ligou para tanta gente, para tanta família, ligou para o pai dele, não é? E ninguém veio nos socorrer naquele momento. E minha filha ligou para a Suíça, ligou para Belo Horizonte, ligou para todo mundo aqui, né? E aí sei que ele chegou lá, pelo que eu fiquei sabendo depois, né, que tem prova, a gente tem prova disso. Ele relatou para o pai dele o que tinha feito, né, com o meu marido e com a tia, né? E aí o meu irmão já tinha, minha filha tinha já feito várias chamadas para o meu irmão, e meu irmão, depois o próprio assassino confessou para o pai e para a mãe o que tinha feito, e eles não foram lá, né? E guardou o assassino lá, né? E esperou, né, fazer 24 horas para poder levar ele com o advogado a apresentar. Então isso é indignante. Por isso é que essas coisas fazem a gente ficar indignada, porque tudo que eu poderia esperar, eu sei que os pais não têm culpa né, dessas coisas, mas tipo assim, tudo que poderia fazer era entregar um animal daquele, um bicho daquele, para logo imediato, né, a polícia, né, porque o que ele fez não tem perdão. O que ele fez foi muito cruel, muito frio, né? Foi um crime premeditado. Eu sei que fez um crime premeditado, né? E ele apareceu lá em casa o assassino estava sem calça, sem camisa, sem cueca, sem sapato, sem nada, sabe? Ele estava, tipo assim, acho que ele imaginava fazer um crime perfeito. Chegava só na casa dele, tomava banho e depois, né, ficava por aquilo mesmo, né, na cabeça dele. Porque foi assim que ele fez. Ele, quando pulou o muro, depois que ele fez o crime, né, ele foi para a casa dele, ele tomou banho, depois foi bater na porta do quarto dele, dos pais dele, para dizer o que tinha feito, né? Então isso é indignante mesmo, muito, muito triste. É muita dor, é muita revolta, sabe? Ele destruiu a nossa vida, destruiu os sonhos meu e do meu marido, nossos filhos, sabe? É triste, é muito triste.
Eu, sinceramente, o meu sentimento, tanto meu e dos meus filhos, né, é que ele apodreça lá dentro da cadeia, ele apodreça, sabe? Apodreça. E o meu sentimento é de tristeza, porque muita dor e muita tristeza também, porque, tipo assim, o meu irmão é pai, mas ele, para ser um pai justo, ele saber que o que o filho dele fez não tem perdão. Deixar, não ficar arranjando advogado para amenizar a pena dele, porque o que ele fez, ele pode ficar os anos que for lá, não vai amenizar a minha dor, nem dos meus filhos, mas pelo menos a gente, é questão de honra, sabe? Um bicho daquele, um animal daquele não tem que ficar solto, né? Então, a gente recebia ele lá em casa, né? Os Natal, Ano Novo, aniversário, ele, meu marido nunca destratou ninguém, nunca destratou ele, né? Então, tipo assim, é muito ruim, sabe? Pelo contrário, meu marido chegou já a dar presente para ele, sabe? Então, é tão triste, sempre que a gente, olha, sinceramente, às vezes até fico procurando palavras, assim, para dizer o tanto que é difícil, o tanto, a dor que é, sabe? Que a gente fica caçando uma explicação, mas não existe explicação para isso, não existe. O que existe é que ele fez o tamanho da barbaridade e agora não é possível que ainda quer colocar ele cá fora, né? Amenizar a pena dele, sabe? Então é isso que, que é triste, né? Porque o que eu ouço falar é que dizem que ele é réu primário, né? Não tinha antecedente e por isso merece cumprir pena em liberdade, né? Então isso para mim é muito triste, muito doído, né? Porque meus filhos ficou órfão, né? Meu marido já não está aqui, né? Ele destruiu nossa vida e o cara faz um tamanho de uma barbaridade dessa e ainda por cima ainda tem essa situação de é, que ele pode de repente cumprir pena em liberdade, né? Então eu acho isso muito desumano, acho isso muito falta de consideração de pessoas da minha família a, a, procurar recorrer, né, para que ele cumpra pena e liberdade, né? Então é muito triste. E sempre eu tratava ele bem, sempre, sabe? Nunca destratei ele. Onde eu via ele, eu cumprimentava. Ele, tipo assim, é, às vezes respondia de maneira fria, outras vezes não respondia, mas deixava para lá, né? Eu fazia meu papel de tia, né? Então, sempre, então eu falava assim, olha, alguma vez você maltratou ele? Não, nunca. Nunca maltratei aquele animal, nunca. O que eu quero, eu e meus filhos, é justiça. Que ele, que, que ele pague, sabe? Que ele pague. Eu sei que não vai trazer meu marido de volta, eu sei que não vai reparar o estrago que ele fez nas nossas vidas, mas o que eu quero é justiça, sabe? Justiça. Porque o que ele fez não tem perdão, de forma alguma mesmo.